Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade de mapa de Física Geral Experimental 2, do módulo 52 de 2025. O que essa atividade que ela pede da gente, né? Ela fala pra gente se imaginar como um futuro profissional que está atuando na manutenção elétrica em uma indústria. E um setor da fábrica está enfrentando problemas com iluminação de emergência. Algumas lâmpadas estão falhando, né? E seu supervisor pediu para você diagnosticar o problema. Ao analisar o sistema, você percebe que algumas lâmpadas estão ligadas em série e outras em paralelo. Seu desafio é entender como essa configuração influencia a corrente elétrica e a resistência total do circuito, para propor a melhor solução. Para isso, você precisa medir a corrente e a tensão em diferentes pontos, comparar os resultados e determinar como a disposição dos resistores ou lâmpadas afeta o funcionamento do sistema. Será que mudar a configuração ajudará a evitar futuras falhas? Então, a gente tem que realizar lá o experimento no laboratório virtual de associação em série de resistores para responder algumas questões aqui. Então, vamos realizar esse experimento. Eu estou com o experimento aqui aberto. Essa aqui é a primeira tela que vocês vão se deparar. Vocês vão selecionar aqui o modo de experimento. Aqui temos orientações de como usar, que vai ser com o botão esquerdo e direito do mouse. Vocês podem fechar. E agora a gente parte para o roteirinho aqui na direita. A gente tem que primeiro posicionar a ponte no Borne 1. A ponte é essa pecinha aqui em branco. Vocês vão clicar com o botão direito dela e posicionar no Borne 1, que é esse aqui embaixo. Posiciona lá. E as lâmpadas nos bornes 3, 5 e 6 e 7. Então as lâmpadas são essas pecinhas em preto. Vocês vão clicar com o botão direito nela, posicionar nos bornes 3, 5, 6 e 7. E a gente tem que ligar o quadro elétrico agora. Então a gente vai vir aqui no quadro, clicar no botão de ligar aqui. Tá ligado, as lâmpadas ligaram, ó. Agora a gente pode voltar para a bancada e a gente vai ajustar o multímetro agora. Então a gente vai vir aqui na esquerda, clicar no multímetro, clicar no botão direito dele e mudar para tensão contínua, ele vai medir tensão. Então agora a gente volta para a bancada e a gente vai conectar as pontas do multímetro para fazer a leitura de tensão. Você vai conectar a ponta vermelha nesse ponto 3A aqui, para medir a tensão no resistor 3 aqui, que passa pelo resistor 3. Você coloca lá e a ponta preta no 3B, que é o da direita aqui. E assim a gente está medindo a tensão, passa por ali, que é de 3.01. E é esse valor que vocês vão anotar aqui na primeira linha da tabela, certo? Vocês vão anotar esse valor ali. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai reposicionar agora as pontas do nosso multímetro para fazer a leitura dos outros. Então a gente vai clicar aqui, ó, no quadro, a gente vai vir aqui na vermelha e vai reposicionar no quadro e vai reposicionar aqui no 5A. E a preta a gente vai reposicionar no quadro e vai posicionar aqui no 5B. Ó. Vai fazer a leitura lá, ó, 3 e 11. Então a gente vem aqui e anota aqui, 3 e 11, certo? E agora para os outros, a gente clica na ponta vermelha e reposiciona para o ponto 6A. E a preta reposiciona para o ponto 6B. Faz a leitura, 2.93. E vem aqui e anota. E por último, a gente reposiciona aqui no ponto 7A, a vermelha, e a preta no ponto 7B. Faz a leitura, 2.98, 99. E anota aqui, certo? Então aqui a gente tem a nossa primeira tabela preenchida. Depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover a lâmpada do Borne 6, certo? Do quadro. Então essa lâmpada aqui tem que ser retirada e posicionar nele uma ponte. Então a gente vai voltar primeiro a bancada. Vai vir aqui na lâmpada, colocar o mouse em cima e posicionar na mesa. Vai retirar ela e vai colocar uma ponte no lugar. Então vamos lá e coloco uma ponte aqui no lugar. Certo? As lâmpadas voltaram a acender. Mas vocês verificaram que quando eu tirei uma lâmpada, elas apagaram, né? Todas elas. Depois de feito isso, a gente tem que verificar a tensão das lâmpadas
nas lâmpadas dos sockets 3, 5 e 7. Então a gente tem que fazer o mesmo procedimento lá. Pegar a ponta aqui vermelha e posicionar no 3A. E a preta e posicionar aqui no 3B. Fazer a leitura lá 3.98 para anotar aqui nessa segunda tabela. Certo? Feito isso, a gente reposiciona agora para o socket 5. Então, em 5A aqui, no ponto 5A coloca o vermelho e no ponto 5B o preto. E faz a leitura 4.10 e anota aqui. E no 7, socket 7, a gente pega a ponta vermelha e reposiciona aqui no 7A e a preta reposiciona no 7B. E faz a leitura 3.93 e anota aqui, certo? Assim a gente preenche a nossa segunda tabela. E agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que posicionar na mesa. A gente tem que medir a corrente elétrica agora. Então a gente vai posicionar na mesa as pontas do multímetro. Então essa ponta vermelha aqui vai voltar para a mesa. E a ponta preta também vai voltar para a mesa. Certo? E a gente tem que ajustar o multímetro para medir corrente contínua agora. Então a gente clica aqui no multímetro. Vai aqui, botão direito nele, corrente contínua. E ele mudou a medição aqui, ó. Tá vendo que tá em ampere agora, né? E a gente volta para a bancada. Remova a ponte do socket 6. Então, essa ponte aqui a gente tem que remover. E posicione as pontas nesse socket. E verifique a corrente. Então, a gente vai colocar aqui ó, essa ponte vermelha no 6A. E aí ele já posiciona a preta junto, né? Para facilitar aqui. E a gente tem uma corrente de 0,15 ampere ali, ó. Certo? Vocês podem anotar esse valor. Vai ser importante depois para responder uma questão. E remova então agora as pontas do socket 6 e reposicione a lâmpada do socket 3 para o 6. Então a gente vai tirar essas pontas, coloca na mesa, pega a lâmpada do socket 3, que é essa daqui, reposiciona no 6, certo? E agora a gente pega as pontas novamente e coloca aqui no 3A e no 3B. E faz a leitura no multímetro, 0,15 também. Tá vendo que a corrente ela se mantém aqui igual, né? Ela passa por todos os resistores aqui é a mesma, certo? Lembre-se disso. Tá? E agora a gente tem que fazer a mesma coisa para o socket 5 e 7. Então a gente vai retirar aqui primeiro, colocar na mesa as pontas. Agora a gente vai pegar e vai trocar o que está no 5 e vai colocar no 3. Então reposiciona a lâmpada do 5 para o 3. E agora a gente vai fazer a leitura aqui. Então a gente coloca as pontas aqui no 5A e no 5B e faz a leitura 0,15. Tá vendo? Tá mantendo a corrente. Depois disso a gente tira novamente, coloca na mesa. E agora a gente faz para o socket 7. Pega a lâmpada do 7, coloca no 5. Coloca as pontas lá no 7A e 7B. Faz a leitura aqui 0,15 também. Então a corrente se manteve. E é assim que vocês vão realizar essa primeira parte do experimento, que é os resistores em série, certo? Agora a gente pode retornar tudo para a mesa. Ó. Vocês vão tirar tudo e colocar na mesa de volta. Ó. Retira as lâmpadas. E aqui a ponte. E a gente desliga o quadro também. Vem aqui no quadro e desliga ele, certo? E assim vocês terminaram a primeira parte do experimento. Agora a gente tem que responder as questões que estão lá. Então a gente volta lá. Então a gente tinha que preencher duas tabelas e responder. Com base em suas observações, comente a veracidade da seguinte afirmação. Em uma associação em série, a soma das tensões elétricas sobre cada componente lâmpada é igual à tensão elétrica total atuante no circuito. Certo? Então vamos lá responder essa questão. Aqui tem uma representaçãozinha das associações, né? E os nossos dados coletados. Ó. Na letra A a gente coletou esses dados, na letra B esses daqui. Então vamos responder a letra C ali. Ó. Aquela afirmação lá é verdadeira? Qual afirmação? É a afirmação que
Em uma associação em série, a soma das tensões elétricas sobre cada componente lâmpada é igual à tensão elétrica total. Isso é verdade, porque é o seguinte, em uma associação em série, a tensão total do circuito é dividida entre os componentes lâmpadas. A soma das quedas de tensão em cada lâmpada é igual à tensão total fornecida pela fonte. Como que a gente comprova isso? A gente pode ver lá, fazendo a continha, que a tensão total vai ser a tensão que passa pela primeira lâmpada ali, a segunda lâmpada, a terceira e a quarta lá. A soquete 3, do 5, do 6, do 7. Que eram 3, 3, 2,95 e 3,07. Que vai dar uma tensão total fornecida pela fonte de 12,02 volts. E a gente pode comprovar isso também pela segunda medição ali da letra B. A gente tirou uma das lâmpadas, certo? Mas a tensão vai permanecer a mesma que passa por aquele circuito, já que a fonte, né, é a mesma, não foi trocada. Então, elas vão ter que aumentar aqui um pouquinho a tensão que passa por cada uma dos resistores, certo? Então, a gente mediu lá que a primeira tensão que passa na lâmpada 3 é 3,97, a segunda 3,99 e a terceira 4,07, que dá 12,03, que é a tensão fornecida pela fonte. Ou seja, essa afirmação aqui é verdadeira e a tensão total do circuito é dividida entre os componentes, como a gente observou. É sempre dividida entre os componentes e ela é a soma de todas essas tensões que passa por cada lâmpada, certo? Então é assim que vocês vão responder essa letra C aqui. Vamos lá para a letra D agora. A letra D pede caso um circuito possuísse 20 lâmpadas em série e uma das lâmpadas queimasse, o que aconteceria com as demais lâmpadas do circuito? Justifique a sua resposta. A gente observou quando a gente estava realizando o experimento isso. Quando eu retirei uma lâmpada, era como se aquela lâmpada tivesse queimado. Vocês observaram que as lâmpadas apagaram todas as outras, certo? Então é isso que vai acontecer. Se a gente queimar uma lâmpada em série, as outras não vão funcionar também, porque vai ser interrompida a corrente ali. Então a gente pode responder da seguinte forma: se uma lâmpada em um circuito em série queimar, abrir o circuito, né, toda a corrente é interrompida e nenhuma das outras lâmpadas acenderá. Isso ocorre porque em circuito em série a corrente precisa passar por todos os componentes. Se houver uma interrupção, o fluxo é completamente bloqueado. A gente pode observar isso aqui, ó, nesse esquemazinho aqui, ó. Tá vendo que a corrente que passa é a mesma. Se ela for interrompida em algum caminho aqui, ela não passará pela outra lâmpada e não acenderá ela, certo? Então é assim que vocês vão responder essa letra D aqui. A letra E agora, né? A letra E pede o seguinte: qual a corrente equivalente que percorre este circuito? Compare este valor com o obtido no experimento. Qual a corrente equivalente? A gente sabe que a gente fez a medida lá, e a corrente equivalente vai ser de 0,15, que é a mesma corrente que passa por todos os pontos ali, certo? Corrente em um circuito em série é a mesma em todos os pontos. O valor de corrente medido foi de 0,15. Esse é o valor total da corrente no circuito. Como todos os elementos estão em série, cada lâmpada também recebe 0,15, como a gente fez a medida lá. Mediu cada uma delas e verificou que era 0,15. Então esse valor é coerente com o comportamento esperado por uma associação em série. Então é assim que vocês podem responder essa letra I aqui, certo? Então a gente termina a primeira parte do experimento. Agora a gente pode passar para a segunda aqui, que é a associação de resistores em paralelo. Então vamos lá realizar essa parte do experimento. Então aqui está o roteirinho, né? E aqui a gente tem nosso experimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é posicionar as pontes nos bornes 1, 5, 6 e 7. Então aqui as pontes em branco, botão direito nela, posiciona no 1 aqui embaixo, posiciona a segunda no 5, a terceira no 6 e a última aqui no 7. E as lâmpadas nos soquetes 2, 3 e 4. Então as lâmpadas aqui em preto no 2, no 3 e no 4. E agora a gente tem que configurar o multímetro. Eu configuro o equipamento para medir tensão contínua. Então a gente vem aqui no multímetro, botão direito nele, tensão contínua. E mudou aqui para volts. Volta para a bancada.
conecte a ponta de prova vermelha e a ponta de prova preta em 2A e 2B. Eu coloco aqui a ponta vermelha no 2A e a preta no 2B. E a gente faz a leitura efetivamente, tá? Ele não está fazendo a leitura por algum motivo. Ah, o nosso sistema, o nosso quadro não está ligado, né? Olha o quadro, né? Ali, ó. Agora ele fez a medida, né? De 12 volts, certo? Não esqueça de ligar o quadro. E a gente tem que verificar agora a tensão da lâmpada 2. A gente fez isso. Reposicione as pontas de prova agora no quadro elétrico, de forma a verificar a tensão nas lâmpadas 3 e 4. Então a gente vai pegar as pontas aqui vermelha e preta e posicionar primeiro no 3A e a preta no 3B. Fazer a leitura, 12 também. Vocês vão anotando esses valores aqui nessa tabelinha, ó. Vai anotar lá 12 no primeiro e 12 do segundo. E agora a gente faz a medida para a última lâmpada. No 4A a vermelha e no 4B a preta. Faz a leitura lá, 12 também. Então anota aqui 12 também, certo? Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Posicionar a lâmpada do Borne 3 do quadro na mesa e verificar o que acontece com as lâmpadas restantes. Então a gente vai tirar a lâmpada 3 aqui, que é essa do meio, e vai colocar na mesa. Ó, como vocês podem observar, as lâmpadas continuaram acesas, ó. Ao contrário da em série, que eu tirei uma e apagou, agora elas continuam acesas, certo? Agora a gente pode retornar todos os componentes para a bancada, né? E finalizar essa parte do experimento. Então a gente tira tudo aqui, tira primeiro os fios, né? Posiciona na mesa, e agora a gente pode colocar na mesa aqui e desligar o quadro. A gente tira esses daqui também, né? As pontes, ó, coloca na mesa, coloca na mesa e desliga o quadro. E pronto, a gente terminou essa parte do experimento. Agora a gente tem que fazer lá, responder as questões, né? Então a gente volta lá. A primeira questão era preencher a tabela, a gente já fez isso. E agora tem que responder a letra B aqui, ó. Com base em suas observações, comente a veracidade da seguinte afirmação. Uma associação em paralelo à retirada de um dos componentes do circuito lâmpadas não interrompe o funcionamento dos demais componentes. Então vamos verificar isso. Na letra B, a gente pode falar que essa afirmação é verdadeira, né? É uma associação em paralelo para cada componente estar ligado diretamente aos polos da fonte de energia. Assim, se uma lâmpada for retirada ou queimar, como a gente fez lá, as demais continuam funcionando normalmente, pois cada uma possui seu próprio caminho para a corrente elétrica circular. Como a gente pode observar aqui nesse esqueminha, ó. A corrente que é gerada pela fonte aqui, né, que passa pela fonte, né, ela é dividida em cada uma das lâmpadas, ó. Então, se uma delas falhar, as outras vão continuar funcionando, entendeu? Então, é por isso que a gente pode falar que essa afirmação aqui é verdadeira e é assim que vocês vão responder ela. Agora a gente pode ir para a etapa número 3 do experimento, que é uma associação mista de resistores, onde vocês vão seguir o roteirinho aqui, ó. Associação mista, vai fazer os mesmos procedimentos que a gente fez aqui para a em paralelo e série. Vocês vão conseguir responder essa última questão aqui e preencher essa tabelinha, certo? Caso vocês não consigam, mesmo assim, depois de toda essa explicação, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita eu deixei um QR Code que leva direto para o nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso e até a próxima.